hoje é a aula 7, Laboratório de Informática. Primeiramente, vamos conhecer os objetivos da aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer os principais conceitos referentes ao Laboratório da Informática. Depois, vamos exercitar o uso e as rotinas de um laboratório de informática. E depois, vamos entender a utilização do laboratório de informática e discutir a importância do laboratório de informática. Então, nós vimos aí, nas aulas anteriores, referente a cada um dos laboratórios. A aula anterior vimos laboratório de línguas, né, muito interessante e importante para o nosso conhecimento, e hoje vamos estudar laboratório de informática. Aqui apresentados os objetivos da nossa aula, esperamos ao término dela que você possa compreender cada um deles, posteriormente, né, desenvolvendo habilidades e competências referentes aos tópicos apresentados. Então, continuando. Bom, depois, né, que conhecemos, investigamos, planejamos um laboratório para o ensino de ciências e ter ideia da importância de um laboratório do ensino de línguas, chegou a vez de entender como um laboratório de informática deve ser montado, quais equipamentos e sistemas devem compô-lo e como deve ser a manutenção dos componentes deste laboratório, que é muito importante nas escolas. Ou seja, o laboratório de informática, ele já é mais fácil de ter em relação aos demais, né? O de química, física, biologia e o de línguas. O de informática já é mais acessível, ou seja, hoje a maioria das escolas, ela tem esse espaço para o laboratório de informática. E você precisa ter alguns conhecimentos básicos de modo que você possa orientar quanto à utilização dos computadores, a utilização de atividades, enfim. Esse laboratório, ele também faz parte do processo de ensino-aprendizagem. O professor, ele, independente da sua disciplina, ele pode utilizar esse espaço para complementar suas atividades, o que torna, logicamente, as aulas muito mais ricas e dinâmicas, não é isso? Isso mesmo. Continuando. O conhecimento da humanidade só evoluiu em virtude da incessante busca que homens e mulheres empreenderam, com vistas a superar dificuldades ou mesmo trazer maior conforto à sua vida, como vimos na primeira unidade. A informática, ela é um grande passo nesse sentido e seu vertiginoso desenvolvimento no século XX proporcionou um enorme avanço em várias áreas do conhecimento. Ou seja, a informática hoje, essas novas tecnologias, ela hoje, de certa forma, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós, assim, praticamente não podemos mais viver, assim, longe dessa nova era de informações, de avanços tecnológicos, mesmo porque elas se fazem muito presentes no nosso dia a dia. Quer comentar alguma coisa a respeito? Que nem a professora mesmo está comentando. Hoje, algumas pessoas podem até dizer assim, eu não uso tecnologia, né? Quando a gente pensa em tecnologia, algumas pessoas já pensam assim, em smartphones e computadores, mas tem que pensar que na tecnologia num todo, já começa por aí. Porque a partir do momento que você vai trabalhar, que você tem que bater seu ponto, né, seu dedinho lá, sua digital, isso daí é o uso da tecnologia. Quando você tem que, você passa pelas ruas, vocês vê os outdoor, aquilo ali também é tecnologia. Então a tecnologia hoje, ela está impregnada, essa é a palavra, em tudo. Então, nós vivemos a era tecnológica e não sabemos mais viver sem, professora. A pessoa pode até comentar que ela sabe viver sem a tecnologia, mas não sabe. Pode ter certeza que hoje em dia é muito complicado. E, de certa forma, esse momento novo aí na área tecnológica, que na realidade já vem caminhando há um certo tempo, na realidade o que acontece é que ele vem sendo aperfeiçoado, melhorado e adequado para diferentes situações. Como você falou, são vários os exemplos e tudo isso também é levado para dentro da escola. Ou seja, é a modernidade, são as tecnologias acompanhando também os processos educacionais. Querem um exemplo bem prático? O ensino à distância.
Nós precisamos, né, de vários recursos tecnológicos para promovermos esse momento aqui à distância. Aqui, por exemplo, temos o auxílio dos computadores, temos o auxílio das câmeras. Lá dentro, com a equipe, nossa, tem uma imensidão de equipamentos que são todos lá envolvido, né, com essa tecnologia. Enfim, hoje tudo isso faz parte da gente, do nosso dia a dia. E esse modelo de ensino à distância, por exemplo, ele precisa desses recursos tecnológicos. E eles, de certa forma, eles acompanham aqui, quando a gente observa, né, a informática, os avanços, mesmo porque para você ser um aluno do ensino à distância, você vai precisar de um computador para acessar a plataforma virtual de aprendizagem, vai precisar da internet, enfim. É um conjunto que vai favorecer essa tua aprendizagem. Feito isso, né? A questão toda é caminhar. E o que vem a ser o computador, esse computador que precisamos dele no nosso trabalho, em nossa casa, é um meio pela qual nos une, né, a determinados lugares, é o que encurta as distâncias. A palavra computador, primeiramente, ela designou os computadores de grande porte, uma tecnologia pouco acessível a homens e mulheres comuns. Com o tempo, apareceram os computadores de pequeno porte, chamados de microcomputadores ou PCs, ou ainda computador pessoal. Atualmente, qualquer um dos nomes refere-se ao computador pessoal. Bom, eu recordo que em uma das nossas aulas, já tem um certo tempinho, nós falamos um pouco da questão do computador, né? De que forma eles foram criados, qual foi o objetivo, e tudo isso foi se expandindo de modo que a população mundial tivesse acesso a ele. Ou seja, a finalidade inicial, ela passou a ser muito mais aperfeiçoada, muito mais aproveitada. E hoje todos nós temos acesso ao computador e essas tecnologias também. Quer complementar? Só lembrando que a professora está falando, os computadores surgiram pela necessidade de cálculos, né? Então, aí foi toda uma evolução, existiu algumas máquinas de calcular que podem hoje ser consideradas como os computadores da época. E aí na Segunda Guerra Mundial houve a necessidade de ter computadores menores. Por quê? Porque aí os computadores nessa época, eles ocupavam prédios inteiros. Então um prédio, imaginam vocês que hoje vocês carregam o computador de vocês na bolsa. Antigamente era um prédio inteiro, necessitava dele para ter um computador. E o processamento desse computador era pequeno. Então, assim, era para fazer coisas mínimas, não fazia nem a metade que nossos computadores fazem hoje. Quando passou dessa época, na Segunda Guerra Mundial, precisaram de computadores menores e portáteis, né? E aí foi que surgiu um computador menor, que eu acredito que era um pouquinho do tamanho dessa mesa, ou um pouquinho maior, imagina menor desse tamanho, e aí para carregar nos aviões, né? Na guerra. Então foi uma evolução que demorou alguns anos, né, para chegar hoje no que temos. Então hoje as pessoas nós, né, hoje em dia não conseguimos ter essa visão do quanto o computador evoluiu e não conseguimos imaginar usando um computador naquela época, né, professora? Imaginam vocês ter que entrar dentro de um prédio para utilizar um computador, né, que era antes da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a evolução do computador veio com o tempo e os nossos alunos de hoje em dia, né, os nossos filhos, eles não sabem o quanto se evoluiu para chegar no que temos hoje. Tem computador que cabe na palma da mão, né? Que são os nossos celulares hoje mais modernos, né? Então, que também é um computador, né? Não é o computador em si, mas ele tem funções parecidas. Então, assim, isso tudo é tecnologia caminhando a nosso favor. Exatamente, e hoje a modernidade está aí à nossa disposição, fazemos parte dela também, e a cada momento algo está sendo lançado no mercado, algo assim que muitas vezes envolve a pesquisa, no sentido todo de favorecer melhores acessos, melhores oportunidades e principalmente uma tecnologia de ponta, que é isso que eu penso que os pesquisadores, aquelas pessoas que criam aí novos aplicativos, enfim, pensam para isso. Continuando, você lembra
ou tem conhecimento sobre como os bancos trabalhavam antes do surgimento dos computadores? Vocês recordam disso aí? Como era chegar em uma fila de um banco? Como era fazer um pagamento, um saque? Vamos fazer uma rápida retrospectiva aí. Conversa aí rapidinho aí, o que vocês acham? Você lembra? Eu não lembro bem, né? Eu acredito que eu sou um pouquinho... Já ouviu falar? Já ouvi falar que era bem complicado, né? Se hoje já reclamamos com as filas, né? Imagina antigamente que não tinha, né? Hoje existe uma orientação quanto ao tempo de permanência em uma fila, né? Você chega em determinados locais, não só em bancos, mas também em algumas lojas grandes, e você vê lá a plaquinha dizendo, tempo de permanência na fila tantos minutos. Aí quando passa, o pessoal começa a questionar, mas por que será isso? Já se parou para perguntar por quê? Bom, exatamente por isso, né? Lá no atendimento é tudo muito mais rápido. É um painel que chama a tua senha, são vários caixas que são disponibilizados dependendo da agência, a gente sabe disso, né? E o tempo de permanência ele não pode ultrapassar determinados tempos. E isso por quê? Para evitar constrangimento à pessoa que aguarda, mostrar também uma certa eficiência no atendimento. Então, tudo isso ele forma um conjunto que vai, de certa forma, priorizar o cliente, seja onde for. Mas em relação à questão daqui da nossa reflexão, né, dos bancos, a gente sabe que hoje, de certa forma, evoluiu e muito, com certeza. E eu penso que a tendência é melhorar cada vez mais, tá certo? Para muitos que já nasceram na era da informática, é difícil regredir no tempo para tentar entender, pois hoje não conseguimos fazer movimentações bancárias sem utilizar a informática. Bom, um exemplo bem clássico, né? Com certeza aí no seu telefone deve ter aquela logomarcazinha ali do Banco do Brasil. Quando você faz as operações online ali, naquele momento... ali na íntegra, né? Por exemplo, se alguém faz um depósito na sua conta, você já observa ali a confirmação, né, de depósito. Então, é muito fácil hoje você instalar o programazinho lá no teu computador, onde você tem essa facilidade, não precisa ir ao banco, e entre outras tantas oportunidades que temos também. Não é isso aí? Isso mesmo. E o que seria dos avanços na medicina? Os exames computadorizados permitem alta precisão nos resultados e as cirurgias têm conseguido resultados surpreendentes com a utilização de técnicas avançadas em meios computacionais. Olha só, a medicina hoje a gente sabe que ela vem dando passos muito importantes. Nós temos aqui vários exemplos que a gente pode dizer até a nível de Brasil, que nós temos informação, e que isso é muito importante. Por exemplo, você faz um eletrocardiograma aqui e esse resultado é enviado de imediato lá no Instituto do Coração, em São Paulo. E lá o médico está aguardando, né, para fazer a avaliação e na mesma hora ele já devolve o resultado. A gente sabe que tem algumas áreas da medicina que elas são carentes em algumas regiões. E aqui para nós ela não é diferente. Temos também, eu até faço assim questão de citar um exemplo, lá em Barretos tem um hospital, se não me falha a memória, só tem 3 no mundo e Barretos conseguiu esse hospital que faz cirurgias de alto risco com auxílio de computadores, né, da robótica. Ou seja, por que isso? Para evitar um alto grau de infecção. Então, é uma cidade, né, que vem investindo muito nisso, vai ofertar o mesmo atendimento, assim como um hospital grande, e vai atender muitas pessoas no Brasil, porque existe alguns tipos de cirurgias que ali o profissional, mesmo com todas as qualificações que ele tem, mas a gente é ciente disso, que o hospital, independente do zelo que se tenha, das medidas preventivas que se tenha, é um local que existe alto índice de infecção. Porque existem as bactérias, né, que elas estão por todos os lados, mas também no hospital elas se fazem presente porque ali existem várias pessoas com várias enfermidades e ali todo mundo se encontra. E a medicina, ela avança nesse sentido. Aqui mesmo nós temos o exemplo aqui no hospital da cidade, que se faz o eletro e ele é encaminhado a São Paulo e o resultado chega de imediato. Então são os avanços que a medicina precisa para caminhar e com certeza ajudar mais as pessoas, não é isso aí?
E é possível a um aluno de um curso superior de medicina brasileira assistir via internet a uma cirurgia que está sendo feita em um paciente no Japão e sendo comentada por outro cirurgião que se encontra na Inglaterra. É o que a tecnologia permite, né? É esse momento online, onde você está aqui e lá no Japão você pode acompanhar um procedimento. Bom, em termos de tecnologia a gente sabe, né, o que significa isso, o avanço. Mas em termos de aprendizagem significa também o dobro, porque você vai ter a oportunidade de conhecer como a medicina é praticada em outros países. A gente sabe que algumas coisas são comuns, mas outras coisas são muito mais melhoradas no sentido de atender o cidadão. Por isso que essa tecnologia, a medicina, elas precisam caminhar sempre juntas. Quer falar alguma coisa? Comentar sobre a parte, né, do Hospital de Barretos, que é algo que nós estamos ganhando, que eu sempre costumo falar isso, que as pessoas elas estão sendo substituídas, né? Mas não é só substituídas, as pessoas elas têm que se capacitar, que nem vocês estão fazendo aí, vocês estão se capacitando. Por quê? Porque qual é a maior vantagem de ser operado pelas máquinas, né, por um robô, que seria, né, o médico ele tem que controlar o robô, né, que é a máquina que vai fazer a cirurgia do paciente. Então, assim, não é a máquina que sabe fazer, o médico tem que estar atrás dela, auxiliando, passando os comandos, e assim ele tem que se capacitar, tecnologicamente. Então hoje os nossos médicos eles não podem apenas saber fazer cirurgias, curar doenças, eles também têm que saber tecnologia, eles têm que saber como manusear, né, essas tecnologias, porque já que está avançando, qual é a maior vantagem de um médico estar fazendo uma cirurgia através de um robô? A maior vantagem é que a gente tem que lembrar que o médico ele também é um ser humano. Então ele pode tremer, ele pode passar mal. E ali, ele mexendo com robótica, né, o robô não vai passar por isso daí, né, professora? Então mesmo que o médico passe mal, o robô ele tá lá, né? Ele tá parado, intacto. Saiu várias reportagens de cirurgias sendo feitas, né, com esse tipo de tecnologia que é a robótica. E assim, é interessante verificar e tirar o que a gente deve aprender disso daí. Que hoje não basta você ser médico, você tem que ser um estudioso em tecnologia também, para que você possa dominar essas novas ferramentas que estão no mercado. E é que nem vocês estão aí, vocês estão aí se capacitando, melhorando, aprendendo mais. Aí as pessoas podem falar assim, mas isso vai servir para vocês hoje? Para vocês nesse momento está servindo isso? Claro que está. Se não for hoje, no futuro, vocês vão falar, não, eu fiz curso disso. Então, eu fiz curso de laboratórios, eu tive uma capacitação de laboratórios. Então, eu posso estar fazendo aquilo dali porque eu tenho conhecimento prévio daquilo dali, né, professora? Exatamente. E até o pessoal da medicina precisa ter esse domínio da tecnologia, né? Isso também se aplica para todas as áreas do conhecimento. É como nós já dissemos, hoje caminhamos juntos e precisamos acompanhar essas novas conquistas também. Então, avançando aqui, a internet, ela faz parte do nosso cotidiano e abrange todo tipo de mídia eletrônica, além de facilitar todo tipo de comunicação. As crianças, desde muito pequenas, sabem usar a informática e esse acelerado crescimento chegou até nossas escolas. Como um grande atrativo para os alunos, trata-se de um maravilhoso recurso didático para ensinar e aprender. Como nós já comentamos, ele faz parte, essa área tecnológica, nós não podemos ficar alheias, né? Precisamos estar sempre acompanhando, fazendo capacitações, formações, buscando. Eu penso que hoje existe um planejamento mais voltado para a oferta de cursos, no sentido de fazer com que você participe cada vez mais. Hoje, gente, a informação ela está presente em todos os lugares. Basta você ter aquela curiosidade e estar motivado a buscar.
ter interesse em pegar um livro, ler, ver um vídeo no YouTube ou alguma coisa do seu agrado. Então, a partir daí você vai despertando e vai buscando. E a escola não pode ficar distante disso. Hoje as escolas, uma boa parte delas conta com laboratórios, as que não têm, tem pelo menos aos computadores que são utilizados pelos servidores da escola. Enfim, vamos orientar, porque o nosso aluno ele tem acesso em casa ou em outro ponto e na escola também. Com certeza é algo assim que desafia, mas é algo também que nos torna maiores diante desse universo. Então, continuando. Há um mundo de possibilidades, basta saber explorá-lo. Cabe a você, técnico em multimeios, conhecer essa ferramenta de trabalho e ter controle sobre ela. Não só para enriquecer o aprendizado dos alunos, mas também para evitar que a informática seja usada de forma negativa ou até criminosa. E a escola, ela precisa exercer seu papel de educador, de educar o jovem para a responsabilidade no uso dos recursos tecnológicos. Olha, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente conversar. Mesmo porque a escola tem o computador, os acessos a determinados sites são livres. Por isso, muitas vezes, aí entra a missão do técnico multimeios de orientar e de ficar atento. Porque muitas vezes os nossos jovens, naquela busca, né, pela novidade e nesse universo de descobertas da vida, ele termina por acessar alguns tipos de sites não autorizados em se trabalhar em uma escola, e com isso ele traz alguns problemas para o laboratório, mesmo porque tudo o que é acessado fica registrado. Vamos supor que um determinado aluno entre em um determinado site e canal de bate-papo, por exemplo, e comece a trocar informações com uma pessoa que está aliciando menores, por exemplo. Então, eu preciso estar atento depois que os alunos saírem do laboratório, observar quais foram os locais que ele acessou. Por quê? Eu vou fazer aquele trabalho de acompanhamento. Vamos supor que um aluno lá de 15 anos esteja mantendo um diálogo com uma pessoa lá de 50, por exemplo, e essa pessoa tem algumas atitudes não muito corretas e que ofereçam risco à vida da menina. Onde é que está sendo o local dos acessos? Lá na escola. Então eu preciso ficar atento a isso. Por outro lado, também tem os outros cuidados, né? Não instalar qualquer programa no computador, ter cuidado com a segurança deles e evitar também que eles sejam vítimas aí de vírus e outras coisas mais. Quer comentar? Não, professora. Ok. Há uma diversidade de softwares educativos que podem ser utilizados no laboratório, tais como programas de edição de texto, planilhas eletrônicas e editor de apresentações. Esses programas são úteis não só no aprendizado em sala de aula, mas na capacitação para o mercado de trabalho. Ou seja, vimos aqui, né, em aulas anteriores, a importância disso também. Continuando. Lembre-se, contudo, que os cuidados com o ambiente educacional devem começar pela autenticidade dos programas utilizados, ou seja, um espaço verdadeiramente educativo não faz uso de materiais piratas. Olha aí, pessoal, a importância de observar isso. Se a escola não dispõe de recursos financeiros para obtê-los, softwares livres podem ser instalados e usados de forma legal. Trata-se de programas de computador gratuitos, sem direito autoral, que podem ser instalados a partir dos sites de internet, como, por exemplo, o Linux e o Mozilla Firefox. O Linux é o sistema operacional utilizado nos computadores do Ministério da Educação, inclusive. Os que são enviados às escolas, todos eles têm esse sistema operacional. Tanto que hoje o governo está batendo muito nessa questão do software livre. Por quê? Porque isso daí traz... o que é um software livre? Começa daí, né? É um software que você não paga para ter ele e que pessoas comuns, pessoas que gostem de informática, elas podem trabalhar para a melhoria desse software. É como se fosse, assim, um grupo de pessoas que gostam de trabalhar com programação de computadores, eles vão lá e vão melhorando esses softwares. O governo, ele está batendo nessa tecla por quê? Tanto porque ele não vai gastar, né, para usar, e também porque são softwares que são similares aos pagos
e são tão bons quanto, ou se não melhores. Então, assim, o Linux, ele é um sistema operacional que ele é muito utilizado. E para quem usa Office, né, quem não lembra do Office, que é da Microsoft, temos também o BR Office, que também é da plataforma Linux, que é livre também, que é a mesma coisa, só muda alguns ícones, que são os desenhos diferentes, mas no geral a sua função é a mesma. E aí, diante do que ela falou, vem a responsabilidade, diante de tudo isso, né, do técnico em multimeios no laboratório de informática, que vai desde o monitoramento das máquinas, verificando a existência de programas, músicas, jogos instalados pelos alunos, até o controle da utilização do laboratório no horário de aula, passando pela pesquisa como apoio às atividades planejadas pelos professores. A gente já viu isso, que é importante, né, você monitorar, acompanhar, saber o que o aluno está acessando. É imprescindível, no laboratório, né, existirem algumas regras que determinam de que forma o uso do ambiente seja otimizado. Por exemplo, deve ser vedado aos usuários desmontar quaisquer equipamentos ou acessórios do laboratório, sob qualquer pretexto, assim como remover equipamentos do local a eles destinado, mesmo dentro do recinto. Isso é muito importante. Não permitir que seja desmontado ou removido. Usar qualquer equipamento de forma danosa ou agressiva e exercer atividades não relacionadas ao uso específico de cada laboratório e da atividade proposta. Eu só quero frisar o seguinte, lá no seu manual aí de estudo, existem outras regras, aqui é somente para exemplificar, ok? Depois você dá uma lida com mais atenção, porque elas são bem mais extensas. A manutenção do laboratório de informática, ela requer que a escola disponha de alguns materiais e ferramentas capazes de auxiliá-la no trabalho diário. E existem alguns programas importantes para a manutenção corretiva ou preventiva dos equipamentos. E eles devem estar bem organizados em um dispositivo de memória, o pendrive, destinado preferencialmente para este fim. Agora vamos ver aqui alguns kits de ferramentas. Eu quero frisar que no seu manual existem vários e aqui somente só alguns para exemplificar, ok? O laboratório de informática, ele é composto por máquinas que eventualmente necessitam ser abertas para trocar algum componente com defeito ou por outro mais atualizado. Sendo assim, o técnico do laboratório de informática deve ter um kit de ferramentas. Aqui veremos algumas principais. Primeira delas, chave Phillips. Ela é a chave mais usada e em alguns casos poderá ser a única necessária. É interessante adquirir duas de comprimentos diferentes e a ponta dessa chave é formato de cruz, conforme indica a figura. Então aqui está a chave e aqui está a pontinha dela aqui ampliada para que você possa ter esse entendimento aqui de como ela é. Então essa aqui é a chave Phillips, é uma das ferramentas que você precisa ter no seu laboratório. O próximo é o alicate de corte. Esse alicate, ele é uma ferramenta básica, serve para descascar fios, cortar abraçadeiras, cabos, fios, etc. Então aqui ao lado você visualiza, né, esse alicate. Aqui você também tem ele no seu manual. A próxima ferramenta é um alicate bico fino e longo. Aqui ao lado a imagem para você visualizar, né, o bico dele que fino e longo. Ele é utilizado para trabalhos em componentes eletrônicos de difícil acesso. Ajuda muito para pegar alguma coisa que não se pode alcançar com as mãos. Exemplo, trocar a bateria. E você utilizará um alicate de tamanho médio, ou seja, esse alicate é uma das ferramentas importantes para você ter aí no seu kit. Lembrando que no seu manual existem vários outros que você pode olhar depois aí com calma, ok? Alguns conceitos e materiais básicos de informática. A visão de futuro, ela levou as pessoas a estudarem e a desvendarem os mistérios do PC, que é o computador pessoal, né? Para ser utilizado como meio confiável na obtenção e no armazenamento de informações, o computador precisa estar em perfeitas condições de funcionamento. Então, é necessário analisar e resolver problemas simples com
o hardware e o software. Então, nós vimos aqui, né, as ferramentas para você consertar a máquina, abrir, verificar o que ela precisa. E quanto ao que consta dentro, exatamente, os programas, as ferramentas e etc. Ok? Quer comentar alguma coisa? Pode continuar, eu comento no final, professora. Tá ok. Os computadores evoluem diariamente e precisamos entender cada componente básico para conseguirmos acompanhar esta evolução. E aqui, ó, para exemplificar, um monitor daqueles mais antigos e também aqui um notebook. Ou seja, para vocês observarem aí a evolução de como, né, são bem diferenciados e várias oportunidades para você ter a esse acesso. Muito bem. Nós vimos os conceitos, vimos algumas ferramentas importantes, vimos algumas definições. Agora, para fechar essa parte aí, nós vamos apresentar um vídeo que você vai poder entender melhor esse assunto. Vamos ao vídeo? O conhecimento adquirido pela humanidade só evoluiu com o passar dos anos por conta da incessante busca de homens e mulheres em superar as dificuldades. Queremos sempre trazer maior conforto à nossa vida, como você viu na primeira unidade desse curso. Um bom exemplo é a informática, que na verdade é um grande passo neste sentido, e seu desenvolvimento no século XX proporcionou um enorme avanço em várias áreas do conhecimento. E já que a informática cresceu tanto nos últimos anos, não será diferente no futuro. Conheça agora como funciona e qual a importância de um laboratório de informática nas escolas. Eu vejo como um aluno na sala de aula, ele não consegue desenvolver o raciocínio, e na prática é bem melhor porque você consegue desenvolver projetos e aprende muito mais. O laboratório de informática ele tem uma grande importância, né, porque nosso mundo já está voltado de tecnologia e seria bom a gente ter ele aqui dentro do Instituto. Então a gente tem a oportunidade com o laboratório de informática de estar desenvolvendo tudo que a gente aprende dentro de sala de aula. E então, professor, os alunos têm razão? Sim, eles estão certos. Tudo que a gente estuda agora em sala de aula, especialmente na sala de informática, precisam colocar em prática. Por isso que nós temos aqui um laboratório de um equipamento para cada um. E veja bem, temos aqui, a informática envolve hoje em dia tablets, computador, internet no celular. Então, assim, nós precisamos ter esse contato aqui nas aulas práticas para poder não só estar familiarizado com essas ferramentas, senão aquelas que no curso de informática em especial, para poder desenvolver essas ferramentas que são utilizadas nesses meios tecnológicos disponíveis para o mercado. Professor, então aponte mais motivos que comprovam a importância do laboratório de informática nas escolas. Super importante ter um laboratório, tanto as aulas de informática como os outros cursos, porque em todo curso hoje em dia tem uma introdução à informática, a informática básica, onde eles têm acesso a navegadores e outros pacotes de programas que são necessários para qualquer curso. Então não é suficiente colocar aquela teoria em sala, deve ser realmente colocado em prática, saber usar para não ficar um analfabeto digital. Novas tecnologias estão presentes na nossa sociedade. A escola atual também deve se inserir nessa proposta. Bons estudos e até logo! E aí é com essa fala aí do Juraci, né, a escola atual deve estar inserida nas novas propostas. E vocês viram aí a fala da professora, viram falas do aluno. E quanto a você, né, o que você pensa a respeito disso? Vimos aqui hoje na aula do laboratório como é importante ter esse espaço na escola. E vimos também que não é só chegar a um laboratório, você precisa dominar alguns conteúdos, dominar alguns conceitos e principalmente dominar a ferramenta, que é o computador.
E também, assim, que nem a professora comentou, quando falamos em laboratórios de informática, não é só para cursos voltados à informática, porque hoje todos os cursos necessitam, né, do acesso, necessitam dos navegadores para fazer uma pesquisa, ou até mesmo para fazer uma atividade proposta pelo professor. Só revisando aqui o que comentamos para vocês, caso tenha ficado dúvidas, falamos sobre manutenção corretiva, né, e preventiva. O que seria isso para você, técnico em multimeios? Você está ali para quê? Para auxiliar na manutenção desses computadores. O que é uma manutenção preventiva? É aquela que você vai dar diariamente ou semanalmente, você vai verificar se está tudo correto no computador, se está tudo instalado, como os programas estão instalados, são os programas utilizados pela instituição. Por quê? Porque eu tenho ali um programa que não é utilizado pela minha instituição. Então, isso daí significa que o meu aluno, né, que o aluno foi lá e instalou. Só que hoje também temos várias ferramentas que auxiliam para quê? Para que os alunos não possam, um exemplo, eles não possam instalar nenhum programa no computador. Até o próprio sistema operacional, ele tem algumas funções que ele bloqueia isso daí. Então, o aluno pode não ter acesso. Então, vale muito de você, o técnico, né, em multimeios, chamar alguém da parte da TI e explicar para ele. Falar assim, olha, senhor, eu gostaria que os alunos não pudessem instalar nenhum programa, tivesse um limite de acessos, porque tudo isso dá para fazer com a informática hoje. Então, isso seria a manutenção preventiva. Vocês verificarem uma vez por semana ou diariamente, dependendo do tempo, aqueles computadores, os laboratórios, para ver se não há nenhum problema, verificar sujeira, verificar se o computador está esquentando, tanto o computador quanto no breaks, né, que são para carga, né, de energia. E a corretiva, o que é, professora? A corretiva é quando o meu computador tem um problema, eu vou lá e arrumo. Então, essas duas manutenções não é apenas com laboratórios de informática, mas qualquer coisa que vocês forem fazer, né, professora? Exatamente. Vocês têm que ter essas duas manutenções. Outra coisa que a professora comentou aqui foi da questão do dispositivo, né, que é o pendrive. O pendrive, ele vai auxiliar muito vocês, talvez na questão de instalar um programa que o professor possa utilizar. O professor hoje vai fazer uma dinâmica diferente e ele precisa de uma instalação lá. Então, vocês vão ter o pendrive, que é um dispositivo de armazenamento, né, para que você carregue o programa e instale em cada computador. E o kit de ferramentas, como a professora falou, ela mostrou algumas, tem mais no manual de vocês, então verifiquem, leiam com atenção, para que vocês vejam a ferramenta e para que ela deve ser utilizada. E uma outra questão também, né, que eu vejo que é muito importante, é esse cuidado com as máquinas. Eu, por exemplo, eu trabalho em um laboratório de informática e eu vejo lá as medidas preventivas, a manutenção, como ele deve ser, assim, praticamente diário, semanal. Você precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes a máquina, assim como a gente, ela precisa de alguns cuidados, né? Então você não pode deixar, tem que tomar cuidado com a questão da temperatura na sala, isso conserva, não deixar o computador ligado 24 horas, ter cuidado lá com o estabilizador, porque tudo isso, cuidado com as oscilações na rede elétrica, se você não tiver lá um bom equipamento que vá suportar essa carga a mais, com certeza a sua máquina sofrerá danos. Então, são olhares que o técnico em multimeio didáticos ele precisa ter, no sentido de apoiar e auxiliar o professor na sua prática pedagógica. Só que hoje vocês observam que com o laboratório de informática, o seu trabalho é um pouco a mais. Ele vai nesse cuidado, né? Tem uma frase do Pedro Demo que diz assim, ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Então, ser técnico multimeio didático é cuidar para que a estrutura de um laboratório, seja ele qual for, passe por esse olhar clínico, o olhar do cuidado. Não é porque é serviço público, é porque é algo que todo mundo utiliza que você não vai ter cuidado. Isso vai partir também do princípio que você deve cuidar daquilo que você é responsável. Então, se você está ali na função, faça com cuidado.
tenha um olhar mais atento, um olhar a mais, porque enquanto você estiver lá naquela função, com certeza, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho fará a diferença, não é isso? Isso mesmo. E assim, lembrando que vocês são técnicos em multimeios, vocês não são técnicos em informática. O que vocês estão adquirindo aqui é um conhecimento prévio. Então, assim, vocês vão ter conhecimento de diagnosticar que o computador está falhando em alguma coisa. Mas é claro que não é de total obrigação de vocês, né? O professor ele está ali para ministrar a aula. Vocês estão para manter o cuidado, né? Manter o laboratório arrumado. E tem uma terceira pessoa que vai te auxiliar, né, professora? Assim, tem um kit de ferramentas que a gente está mostrando e tal, mas vocês não podem pensar assim, o computador não está ligando, eu vou lá, vou desmontar ele e vou achar. Não, temos que ter a noção que, né, isso daí também não faz parte da função de vocês. Vocês estão ali para fazer a manutenção preventiva. Qual é a manutenção preventiva? Aquela que eu vou verificar como está o equipamento e aí se ele tiver com algum problema, eu vou chamar o setor responsável, né, professora? Exatamente. Bom, pessoal, nós fizemos aqui um breve resumo, né, da nossa aula de hoje e aqui o nosso próximo slide é interrogação e dizendo dúvidas. Quais são as suas dúvidas? Caso você tenha dúvidas, não esqueça, a Denise está aqui no notebook para receber as suas perguntas, as suas respostas. E aí no polo você tem o tutor presencial, que é esse profissional qualificado para auxiliá-lo no que for preciso para que você possa ter uma aprendizagem de sucesso. Nós queremos que você avance com todas as dúvidas tiradas e aí é importante avançar com mais consciência, né, do que realmente seja o laboratório, a importância e principalmente o seu papel diante dele. A nossa próxima atividade agora será a atividade de sala. A atividade de sala, como nós sabemos, é uma atividade de fixação do que você viu hoje, do que você leu. Com certeza, creio que vocês tenham lido antes da aula de hoje o módulo, né, para ficar mais atento e principalmente assimilar melhor os conceitos. Essa atividade de fixação, ela hoje é composta por 4 perguntas, onde você vai poder participar aqui conosco, é importante sua participação. Então agora teremos o momento da atividade e a gente se encontra logo mais. Então agora vamos à correção das atividades. Eu penso que aí no polo vocês sentaram, pensaram nas respostas, já temos aqui também algumas respostas, mas primeiro eu vou ler a questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: os cuidados com o ambiente educacional, eles devem começar pela autenticidade dos programas utilizados, ou seja, um espaço verdadeiramente educativo não faz uso de materiais piratas, ou pelos programas falsificados que podem ser instalados em todos os computadores da escola. Qual foi entre a primeira e a segunda opção a que você marcou? Tem alguma resposta? Temos sim, temos os alunos de Cujubim. Um abraço a todos vocês aí em Cujubim. Marcaram a primeira alternativa e os alunos também de Espigão do Oeste, a Maria José acabou de enviar para nós, onde nossa querida Senilda se encontra, né? Responderam também a primeira alternativa. É isso aí, pessoal. Então, a primeira alternativa é a correta. É pela autenticidade dos programas utilizados, ou seja, um espaço verdadeiramente educativo não faz uso de materiais piratas. É aquilo que a gente conversou. Eu preciso preservar as máquinas, mesmo porque muitas vezes eu acredito que determinado programa vai ser viável e não vai danificar o que eu tenho ali, e muitas vezes o prejuízo será bem maior. Então, muitas vezes é mais fácil você adquirir, né, versões aqui originais de determinados programas, produtos, do que você utilizar material falsificado e danificar a sua máquina e o prejuízo ser bem maior. Referente aqui a
essa segunda opção, ela foi assim organizada de forma assim para você refletir, porque às vezes a pessoa tem na sua mente de utilizar programas falsificados como se eles fossem ter uma longa duração, e não tem. Ao contrário, por não ser original, ele não vai dispor de certos recursos, de certas medidas ali que vão exatamente preservar o uso do seu computador. Quanto a essa questão, Denise, tu quer comentar alguma coisa? Não, professora, assim. Então vamos à segunda questão. A escola precisa exercer seu papel de educar o jovem para a responsabilidade no uso dos recursos tecnológicos. Qual o papel do técnico em multimeios didáticos diante disso? Qual é o papel diante dessa responsabilidade no processo de educar? Eu penso que vocês tenham feito uma reflexão a respeito disso aí, conversaram em dupla, trio, até mesmo em um grupo maior, e chegaram a alguns resultados. E é importante também você pensar assim, poxa, eu enquanto profissional dessa área, o que eu posso fazer de modo a exercer também o meu papel enquanto educador? Não esquecendo que em um espaço escolar, todos nós somos sujeitos colaboradores do processo. E esse processo, ele é dinâmico, ele é contínuo, ele é construído gradativamente, diariamente, com várias possibilidades. Referente a essa responsabilidade do uso, é o que a gente viu praticamente ali na primeira questão. É não utilizar de alguns recursos que não são de acordo. Ou seja, você pensar que aquele material ali pode ser utilizado por vários dias, vários meses, desde que ele seja utilizado de forma correta. Referente à segunda questão, tem alguma resposta? Temos sim. A aluna Leonite respondeu: conhecer a ferramenta de trabalho e ter controle sobre ela, não só para enriquecer o aprendizado dos alunos, mas também para evitar que a informática seja usada de forma negativa ou até mesmo criminosa. Exatamente. Também temos o aluno Deciolino, que ele respondeu: monitorar as máquinas e verificar a existência de programas, jogos, músicas, vídeos e etc., baixado pelos alunos. E também temos a Senilda, né, que respondeu: como técnico em multimeios, devo ter um amplo controle sobre as máquinas e observar o que os alunos têm acessado durante o período que usaram. É isso aí que a gente também já conversou e a Senilda frisou muito bem. Ter esse controle do que está sendo acessado, o tempo que o aluno permanece na máquina, ficar olhando o que ele está acessando, com quem ele está falando. Muitas vezes pode ser alguém da família lá no canal de bate-papo, mas também pode ser alguém que é desconhecido. E caso tenha algum problema, alguma situação que complique, com certeza vai envolver a escola, porque cada máquina tem a sua identificação, é como se fosse uma identidade, né? Mas é importante porque se a gente monitorar todas elas têm um local onde estão instaladas e onde elas funcionam. Por isso que é muito importante esse olhar do técnico em referente a isso. Mais alguma contribuição? Não, professora. Então, pessoal, eu penso que nessa questão aqui, referente à escola, né, o papel de educar o jovem para a responsabilidade do uso, ela é importante porque, como nós já dissemos, o técnico, ele vai ser esse assistente do professor, ele vai fazer com que haja os recursos necessários para que a aula aconteça. Agora, você pensa o seguinte: dentre os componentes curriculares, olha a diversidade de opções que eu tenho para tornar minha aula muito mais rica. Os próprios computadores enviados pelo Ministério da Educação, lá que tem o sistema operacional Linux, eles já vêm com algumas coisas interessantes que você pode adequar à sua aula. É na área de português, matemática, geografia, história, ciências, conhecimentos gerais. Então, basta você sentar ali com o técnico, docente, sentar, planejar juntos, porque o técnico, para que ele possa fazer o trabalho dele de uma forma bem ágil e eficiente, ele vai precisar das informações que o docente tem. Ele não vai chegar, tipo, em cima da hora e dizer: professora,
o Joãozinho, que é o técnico, estão aqui, o que eu preciso para a aula de agora, nesse momento. Não pode. Eu preciso passar pelo menos com 2 dias de antecedência aquele planejamento, de modo que o técnico vai ter esse tempo para se organizar, buscar o que for necessário para, com certeza, essa aula ser uma aula maravilhosa, ok? Tem mais alguma resposta? Não, professora. Então vamos avançar aqui. Questão 3. A palavra computador inicialmente designou, o que ela designou, pessoal? Primeiro, os computadores de grande porte, uma tecnologia pouco acessível a homens e mulheres comuns. Ou os computadores de pequeno porte, tecnologia muito acessível a homens e mulheres. O que vocês acham aqui, hein? Foi a de grande porte ou foi a de pequeno porte? Vocês lembram? Tem alguma resposta? Temos sim, tanto os alunos de Cujubim, de Guajará e os de Espigão responderam a primeira alternativa. Os computadores de grande porte, uma tecnologia pouco acessível a homens e mulheres comuns. Tá então certo? é isso daí, é a opção correta. Parabéns aos alunos aí de Cujubim, Guajará-Mirim, não é isso? Parabéns a vocês. Do Oeste. E Espigão do Oeste. Então, nossos agradecimentos aqui pela participação, que bom ter vocês aqui conosco. É importante porque nesse momento aqui das respostas é legal, né? Ouvir a resposta da turma e poder marcar aqui no quadro e dizer, olha, vocês acertaram. A Denise colocou muito bem anteriormente a questão dos computadores, né, de grande porte, como eles eram fabricados, a dimensão que eles ocupavam. E para hoje, né? Hoje se tem essa facilidade de termos computadores menores, mas que dispõem dos mesmos recursos tecnológicos. Isso mesmo. Quer complementar? Não, professora, no final eu vou falar. Tá certo. Bom, a quarta questão. O conhecimento da humanidade só evoluiu em virtude da incessante busca que homens e mulheres empreenderam, com vistas a superar dificuldades ou mesmo trazer maior conforto à sua vida. Nesse sentido, o que significou a informática? E que é uma reflexão, né? O que significou a informática? Tem uma resposta para essa questão, mas eu quero ver se alguém respondeu. Sim. O aluno Deciolino respondeu a seguinte: a informática significa o desenvolvimento e a capacidade de avançar em direção ao sucesso evolutivo da humanidade. Exatamente. A resposta dele também está correta, né? Porque ela contempla aí o desenvolvimento, né, para a questão da humanidade. Pode ter outras respostas também que tenham o mesmo objetivo no sentido de fornecer a resposta, mas ali, conforme o nosso material, a sugestão também pode ser um grande passo e seu vertiginoso desenvolvimento no século XX proporcionou um enorme avanço em várias áreas do conhecimento. A aluna Leonite respondeu: a informática proporcionou um enorme avanço em várias áreas do conhecimento, que também abrange Exatamente. A resposta da professora. Porque vejam só, essa resposta aqui, ela tanto faz ela na íntegra, ela está correta, mas eu também posso pegar, por exemplo, um grande passo no seu desenvolvimento, ou ela proporcionou um grande avanço em várias áreas do conhecimento. Então aqui, na realidade, eu poderia, dentro dessa única frase aqui, selecionar 2 respostas, não importa. A questão é que ela contempla exatamente o desenvolvimento, que de certa forma influenciou nas várias áreas do conhecimento e também no século XX. Pessoal, não esqueça de uma coisa: a informática, ela não influencia só na área educacional, não. Ela está presente em todos os lugares, assim como a educação, né? Como diz o Brandão. A educação está presente em todos os lugares, na rua, na igreja, na escola, na praça. E a informática também. Temos aí alguns teóricos da área que tratam muito bem dessa questão, apontando que é necessário a informática estar presente também. Nós vimos aqui na aula, na parte de conceitos, vimos a questão da medicina, ou seja, a medicina precisa desses recursos. E fora isso, podemos citar a arquitetura. Eu posso lá fazer uma planta utilizando um programa de computador que tem.
eu posso fazer os cálculos, eu posso fazer isso na área da botânica, eu posso fazer isso na área da arqueologia, eu posso fazer uma simulação, por exemplo, eu encontro lá uns restos mortais que tem mais ou menos uns 100 anos. Então eu pego, né, faço toda a organização ali daquela estrutura óssea e jogo no programa de computador e vai fazer a simulação. A outra área também que usa muito é a área da perícia. Por exemplo, eu quero montar uma foto de uma pessoa desaparecida. Então eu vou juntando os indícios de cor do cabelo, olhos, pele, formato do rosto e eu jogo lá naquela computação gráfica. Então eu tenho mais ou menos um rosto parecido com aquele que eu procuro. Então tudo isso é muito interessante. Olha a dimensão de coisas, né, que a gente pode utilizar. Medicina, arqueologia, engenharia, a própria pedagogia nós precisamos também, dependendo da área que se utiliza. Você pode utilizar aí vários elementos para favorecer essa aprendizagem. Tem alguma resposta? Temos a da Cenilda também, um grande passo e proporcionou um enorme avanço do conhecimento, pois recebemos informação em tempo real, com rapidez e agilidade. Cenilda. A Cenilda aí participando conosco, um grande abraço a Cenilda. É isso daí, a Cenilda que é uma aluna bastante aplicada, viu? Todo mundo assim tem o maior carinho pela Cenilda. E quando vier aqui, passa aqui para conhecer a gente e a gente te dá um abraço, né? Isso. E foram essas as respostas. Certo. Então, gente, são 4 respostas que fazem uma síntese, né? 4 perguntas que vão fazer, de certa forma, uma síntese do que a gente viu hoje. E vocês observam aí como é importante, né, a informática no nosso dia a dia. Como é importante o uso da ferramenta computador, como é importante você observar também de que forma eu posso levar isso para a sala de aula, como eu posso estar aplicando. É normal que a gente sabe que alguns profissionais têm muita resistência ao uso do computador. Ah, eu não quero mais saber disso porque eu já não tenho mais idade para isso. Aí eu penso que o fator idade é o seguinte: todo dia você tem uma nova oportunidade na vida de fazer algo diferente. E que a idade não quer dizer muita coisa, não. A idade, ela quer dizer experiência ao longo dos anos, mas que cada dia é um dia. O dia de hoje é diferente do dia de ontem e o dia de amanhã será diferente do dia de hoje. Então é a leitura do passado, presente e futuro. A única certeza que eu tenho é o aqui, agora. Essa é a certeza que eu tenho. Então, por isso eu desafio a você, né, de buscar realmente entender o que é esse mundo da tecnologia, o que ele favorece, o que ele me desafia. Por que às vezes eu tenho medo de acessar lá uma máquina, com medo de que o Joãozinho ou a Maria vão falar alguma coisa? E não é bem assim. A partir da hora que você supera o medo, quem sai ganhando é você. Eu costumo falar que ali o maior problema entre o homem e o computador é o homem. Porque ele tem medo, que nem a professora falou, ele tem medo de acessar, ele tem medo de ligar, parece que se ele tocar, ele vai quebrar alguma coisa. Não é assim. Vocês têm que perder o medo, têm que pensar que ali é uma máquina e vocês não podem ser desafiados por uma máquina, vocês têm que desafiá-la. Assim, não, quem é que tem raciocínio aqui, né? Então, assim, vocês têm que perder esse medo. Por quê? Porque ali é um meio que vocês vão ter para trabalhar, para melhorar o dia a dia de vocês, para melhorar o trabalho de vocês. A tecnologia, como a professora falou, ela não está apenas no computador, ela está em volta de vocês. Se vocês olharem nas ruas, vocês vão ver tecnologia, em casa vocês vão ver tecnologia, na escola. Então, assim, vamos fazer isso, levar como tarefinha de casa, vamos começar a perder esse medo, vamos começar a olhar para a tecnologia como algo que está facilitando a nossa vida. E vamos imaginar daqui 10, 20 anos como vai ser. Eu não sei se vocês têm o hábito de ver essas entrevistas que passam diariamente em canais de televisões, mas eu estava assistindo um canal de televisão e verifiquei que as pessoas estão se transformando. Não precisamos chegar a esse ponto, claro, mas as pessoas elas estão se envolvendo tanto com tecnologia que tem pessoas que estão implantando chips no corpo para aquilo ali auxiliar eles no dia a dia. Então mostrou a situação de um rapaz que ele não usa chave para abrir a casa dele, ele passa a mão dele assim que tem um chip e a porta tem um sensor e na hora que ele passa a mão,
a porta se abre. Aí ele falou que o próximo desafio dele era ligar a moto sem chave, né? Ele pegar e ligar a moto. Então, assim, o mundo está avançando. E se hoje estamos com medo de mexer numa máquina, num computador, de digitar alguma coisa que vai facilitar nosso dia, imagina daqui 5 anos, 10 anos, onde tudo vai ser tecnologia. E assim, falando em internet, que a professora comentou também sobre os alunos, vocês estão ali para auxiliar o professor, auxiliar os alunos. A maior consciência é dos alunos, vocês têm que passar para eles que ali no colégio o certo não é eles acessarem nenhum conteúdo que seja impróprio à idade deles. E no colégio muito menos, né? Então, evitar falar para eles não acessarem redes sociais. Por quê? Porque os nossos adolescentes hoje, eles têm essa facilidade, eles têm um celular que eles podem estar acessando, que eles podem... Então, eles não têm limites. Que nem a internet em si, ela não tem limites, é uma terra sem lei, onde você acessa o que quer na hora que quer. Então, a gente tem que aprender a conscientizar as pessoas. Quer acessar? Acessa. Mas não aqui nesse ambiente. Vamos aqui focar nos estudos, focar para aprender, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com o ser humano assim, mostrando para ele que ele pode fazer, sim, o que ele quer, mas que ele tem que se impor limites em locais que não pode estar passando isso, né, professora? Inclusive, eu quero fazer uma observação aqui. No dia 10 de fevereiro desse ano, aconteceu uma campanha mundial que foi referente à internet segura. O Brasil se envolveu nessa campanha e outros países também, porque a gente sabe que da mesma forma que a internet ela disponibiliza vários recursos e facilidades à vida do homem, ela também tem as suas dificuldades. E quando você tem em casa, por exemplo, uma criança, um adolescente que acessa sites, que conversa com pessoas que você não tem conhecimento, aí entra essas campanhas de orientação aos pais, aos gestores, enfim, à sociedade em geral. Porque a internet, ela facilita, mas também a gente sabe aí, né, o pessoal da área de homicídios tem vários crimes registrados de pessoas que se conheceram nos canais de bate-papo, marcaram encontros e nunca mais foram vistas. Então, a mesma forma que eu posso, dentro da minha casa, lá com o meu computador, com o meu notebook, conhecer, conversar com pessoas, e o ser humano, ele tem muito disso também, né? Às vezes, na frente de um notebook, ele adota uma personalidade que não é dele. São as famosas máscaras, né, que a psicanálise explica a respeito disso, que você assume máscaras. Então, ali na frente, você e o notebook e o computador, você vai assumir uma personalidade que de fato é aquilo que está dentro de você. Então você vai passar a ser realmente o que é para uma pessoa do outro lado que você nem faz ideia. Na internet segura também se fala que muitas vezes a pessoa adota um perfil, né, com características físicas que não é dela. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma estatura mediana, é morena, tem cabelos cacheados. Aí ela vai dizer no perfil, não, que ela é alta, tem 1,80 m, tem cabelos louros, olhos azuis, e é totalmente o oposto, ou seja, talvez seja algo que ela queria de fato ser. Então, é importante a gente observar isso, pessoal. Esse dia a dia, em casa, em lan house, saber com quem seu filho está dialogando. A gente sabe que a maioria dos adolescentes gosta dos jogos, né? Até mesmo lá no computador da escola, pode acontecer do adolescente ou da criança querer brincar com joguinhos. Existem os jogos pedagógicos. Esses jogos pedagógicos também, ele tem uma outra propriedade que é exatamente de educar e auxiliar em algumas disciplinas. Inclusive, em alguns sites, eles oferecem cursos, né, de como trabalhar os jogos pedagógicos em sala de aula. Bom, falamos da internet segura aqui, dando alguma contribuição, né, reforçando a questão da campanha, e ela também é trabalhada nas escolas. Inclusive foi Polícia Federal, Ministério Público, alguns órgãos aí que se preocupam com isso e que fazem essas fiscalizações, que foram parceiros nessa campanha. E é importante você, enquanto técnico em multimeios, ficar atento a exatamente isso que falamos. Tem mais alguma resposta? Não, professora. Nenhuma quer fazer alguma contribuição? Não acabei de falar, né, que nem a professora está frisando da internet segura, e
você como técnico em multimeios, conversar com o professor e com o técnico em tecnologia da informação aí, né, de TI, para ver como vocês podem trabalhar juntos para que os alunos tenham consciência que não devem acessar esses tipos de sites proibidos e também uma forma de bloquear, porque assim, sabemos que nem todos os alunos vão ter a consciência, então o que é ideal é a gente bloquear, porque daí a gente impõe limites e também não fica, não é só questão de segurança, de sites de bate-papo, é questão de não danificar a nossa máquina, que a gente não precise ficar fazendo manutenções corretivas direto, né? E é isso, a nossa aula hoje falando sobre isso, né, professora? E eu acho que vocês entenderam bastante sobre o conteúdo pelo que vocês vinham respondendo aqui. E vocês têm que perder, que nem eu falei, não sei no caso de vocês, mas assim, a maioria das pessoas, elas têm medo. Então, o ideal é perder o medo de mexer com a máquina, né? E eu quero aproveitar aqui os minutos finais da nossa aula para dar um recadinho, que é o memorial. Não esqueçam do memorial, registro diários do que ficou, do que foi compreendido, as dúvidas, certezas. Lembrando também que nós teremos aí o nosso recesso, vamos nos encontrar dia 4 de agosto e também não esqueça do memorial nesse período, tá? Não é porque vai ser um recesso, você registra também o que aconteceu no teu recesso, porque eu penso que algumas pessoas não vão viajar, outras vão ficar na cidade e vão aproveitar para ler. Pegar bons livros, pegar o módulo também para dar uma lida na próxima aula que teremos, né? A oitava aula, e depois iremos à 9ª aula, que será a nossa revisão. Então aproveitem esse tempo para escrever, é muito bom estudar, é muito gratificante você poder pegar um livro, ler, depois comentar. E o mais legal ainda é saber que aquele conteúdo do livro vai te ajudar na tua vida. Dependendo hoje do seu estado, né, como você esteja, escolha aí dentre as diversas literaturas, autoajuda, romance ou policial, depende aí de que você gosta. Você pega um livro, dá uma lida e depois vai levando isso também para a sua vida, né, dependendo do que você leu. E também registrar no memorial. E qualquer dúvida, né, com certeza entre em contato conosco, deixa a sua perguntinha lá no ambiente virtual, que a gente sempre está acessando também. Eu quero desejar a todos um ótimo recesso, uma ótima semana também, e vamos voltar aí com todo o gás para terminarmos esse módulo aí no dia 4 de agosto, ok? Um grande abraço a todos. E a Denise? Aproveitem o recesso, se tiverem um tempinho, dão uma lida no conteúdo, para que porque o aprendizado, ele vem diariamente. Então, assim, se vocês leem novamente o conteúdo, isso daí vai fixar mais na cabeça de vocês. E o melhor, leiam já nossa próxima aula, que é a 8. Que daí, quando vocês voltarem, vocês já vão vir já preparados, com dúvidas, sugestões, e aproveitem o recesso, curtam a família, curtam essas semanas, né, para descansar, que na volta estaremos aqui felizes, né, e esperando por vocês. Tenham um excelente dia e até dia 4, né, professora? Isso. Dia 4/8. Então tá, até lá, gente, um abraço.